Flávio Dino tá tocando mesmo o terror no Congresso com essa crise das emendas. Porque não é só o Eduardo Bolsonaro que tá com medo do Flávio Dino, não. Vários deputados, senadores, tem muita gente com medo, inclusive integrantes do governo Lula, como José Guimarães, líder do governo que foi citado aí num escândalozinho de corrupção lá no Ceará. E aí agora a gente começa a entender os motivos do Zé Guimarães ser tão amiguinho assim do Arthur Lira, dele gostar tanto do Arthur Lira. A verdade é uma só, Dino está fazendo um trabalho impecável para restaurar a harmonia dos poderes. E tem gente dentro do governo Lula que começa a ver o Flávio Dino com pretensões de disputar 2026 ou 2030 como presidente da República. Será que Dino é o herdeiro do Lula? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o herdeiro de Lula é Fernando Haddad. Mas o trabalho de Dino como ministro do STF tem sido impecável, a ponto do Arthur Lira ficar com medo da prisão. Na sua opinião, o que você tem achado o trabalho de Flávio Dino no STF? Resuma em apenas uma palavra. Na minha opinião, irretocável. Você considera Flávio Dino como sendo o herdeiro de Lula ou isso é mais para o Fernando Haddad? E todo esse medo do Congresso, mais gente vai cair com a crise das emendas? Se você tem gostado do Dino como ministro do STF, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Dino como ministro do STF foi um grande acerto do Lula. Eu tinha muitas ressalvas com Flávio Dino como ministro da Justiça, mas como ministro do STF não há nada a ser dito. Porque o Dino, com essa situação das emendas, ele ganhou apoio popular. Até mesmo bolsonarista, pessoas que votam na direita ou aqueles que se identificam de direita vão criticar o quê no trabalho do Flávio Dino a respeito do combate à farra das emendas? Não tem o que fazer. O Dino, ele pegou esse inquérito das emendas e há um temor em Brasília, como a gente sabe, de ser uma espécie de inquérito das fake news do Flávio Dino. Dino vai ser o Xandão das emendas parlamentares, esse é um bom apelido. Só com um pouco mais de cabelo e um pouco mais de corpanzil, porque o Alexandre de Moraes ele é todo malhado no whey protein, na creatina. O Dino não, o Dino é mais no Big Mac, né? Não sei se o Dino curte muito um supino. O Alexandre de Moraes gosta. Mas enfim, toda essa situação do Flávio Dino tem colocado uma pressão no Congresso muito grande. Até o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem ali com muito medo dos desdobramentos da situação envolvendo o Flávio Dino. E quem que vai criticar o Flávio Dino por investigar escândalo de corrupção? Bolsonarista? Direitista? O MBL? Não tem o que criticar o Flávio Dino. Esses caras vão ter que fechar a boca porque o Dino vai pesado e vai com tudo. Inclusive fez ameaças. Fez ameaças falando de dinheiro em mala, na balbúrdia das emendas, a ponto do Arthur Lira dormir de luz acesa. Ele tá dormindo de luz acesa. Inclusive, estão dizendo aí, vindo em vozes da minha cabeça, que o Arthur Lira, ele não está mais conseguindo, não tô brincando, assistir Jurassic Park. Ele não consegue, porque ele vê um dinossauro, ele já fica louco, porque fala que é o Dino. E o Dino tá lá, a ponto do Arthur Lira ir lá falar com o Lula: ô Lula, eu gosto de ver o Jurassic Park, mas eu não consigo mais ver o Dr. Malcolm todo desnudo no Jurassic Park 1, porque eu lembro do Flávio Dino. E eu vou ser perseguido? Pô, o escândalo lá da Overclean me pega também. Porque o pano de fundo desse medo em Brasília é o escândalo da Overclean, que é aquela operação envolvendo o Rei do Lixo, que não está limitado somente à Bahia, mas existem desdobramentos para outros estados do Nordeste, inclusive no Pará, no Amapá, que tem o Davi Alcolumbre. Então é uma coisa que vai se cruzar e tá deixando Brasília de cabelo em pé. Para vocês terem uma ideia, a revista Piauí, olha só a situação, a revista Piauí trouxe um caso de corrupção envolvendo não tá envolvendo, mas tá citado, porque eram emendas vindas do José Guimarães. O Batoré, sim, o Batoré, o Zezinho Guimarães, cearense, irmão do José Genuíno, péssimo parlamentar, como líder do governo horroroso, cotado para ser ministro. Esse cara é uma depreciação do governo Lula. Tá lá, o nome citado porque emendas dele foram desviadas para a prefeitura de Choró. Emendas da saúde, emendas das lideranças partidárias foram lá para a prefeitura de Choró e tem áudio dos caras falando lá de 12%.
Ah, esse cara, se for comprovado que ele tá relacionado com esse esquema de corrupção, ele tem que sair do governo. Eu já não gosto dele como parlamentar, só fala bobagem, só atrapalha o governo Lula e agora pode ser que caia. E tudo isso me levanta a suspeita do motivo do Zé Guimarães ser tão assim, fazer tanto lobby para o governo fazer aliança com o Arthur Lira. Porque o governo poderia ter apoiado um outro candidato, teria custo, teria. Mas, isso estou falando em 2022, em 2023, o Renan Calheiros trouxe a proposta pro governo. Mas o Zé Guimarães falou, não, vamos lá com o Lira, ele é tão legal, né? E depois ele fala, não, ele é tão legal. Inclusive, o Arthur Lira fazia lobby e pressões, pelo que foi divulgado, para que o Zé Guimarães assumisse o cargo do Alexandre Padilha como ministro das Relações Institucionais. Aí é trocar 6 por meia dúzia, né? Os dois são dois lorpaços. Mas pode ser aí que nós tenhamos já a justificativa para esse apreço do Guimarães para com o Arthur Lira. Mas a situação do Flávio Dino e toda essa pujança dele com as emendas começou, segundo a Basília Rodrigues da CNN Brasil, a despertar uma certa invejinha, porque Brasília, deputados ou parlamentares de oposição e até mesmo dentro do governo, têm visto que o Flávio Dino está fazendo movimentos, porque toda essa situação envolvendo as emendas sem apoio popular, para se projetar como candidato a presidente da República. Porque o Dino pode ficar até os 75 anos como ministro da STF, mas ele é jovem, não tem 60, então ele pode tentar disputar a presidência da República. Não vejo o Dino como sendo um bom presidente da República. Eu prefiro o Fernando Haddad. Pelo menos, na minha opinião, Haddad é o herdeiro do Lula. E talvez o Haddad seja o candidato do mercado. Mas isso aí é outra história, né? Que a gente pode discutir em outros vídeos. Só que o Dino tá despertando uma ciumeira. Tem ministro do governo Lula que não faz nada, Rui Costa. Cara, o que é o Rui Costa, ministro da Casa Civil? Rui Costa foi governador da Bahia e deixou uma polícia militar tão violenta quanto a polícia de São Paulo. É uma vergonha, Rui Costa. Foi uma vergonha como governador, é uma vergonha como ministro. E aí tá com inveja. Já tava com inveja do Haddad, porque o Haddad é um ministro muito mais importante, muito melhor do que ele. E agora também tá com invejinha, segundo o site O Bastidor. Notícia depois de mentira pela assessoria do Rui Costa, mas eu não duvido nada que ele tem inveja, porque ele tem cara de invejoso, com o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino está se destacando. Olha, é muito interessante isso. O Dino, ele tá tendo um papel muito importante. O Felipe Salto, do Estadão, falou que o Flávio Dino ele está fazendo uma moralização das emendas, trazendo transparência. É uma visão de classe média que vê política somente como combate à corrupção. Mas não, Flávio Dino está sendo muito mais essencial do que moralizar as emendas. Porque as emendas, quando houve esse avanço, principalmente no governo Bolsonaro, porque o que o Bolsonaro fez? Ao invés de distribuir ministério para os partidos, ele distribuiu para a agenda bancária evangélica, para o Olavete, para militar. E aí o Congresso e os partidos falaram o seguinte, não, nós precisamos ter outros instrumentos de poder, negociação, de repasse para as nossas bases. E aí, em 2021, quando o Bolsonaro deu a chave do cofre para o Arthur Lira, houve a expansão das emendas e o poder legislativo começou a subjugar o executivo e o judiciário. Então o que o Flávio Dino está tentando fazer? Dar uma baixada de bola no legislativo, porque do jeito que nós estamos caminhando, vai acabar o presidencialismo no Brasil. Pode não acabar de modo oficial com um plebiscito, mas vai acabar de modo informal. Nós vamos ter um semipresidencialismo no Brasil, porque o presidente da República não consegue fazer nada. Então o que o Dino está fazendo? Tirando o poder do legislativo para equacionar o jogo político. E isso pode ser interessante para o Lula, porque o Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, teve uma percepção a respeito dessa movimentação. Pelo seguinte, com o avanço das emendas, não é mais tão interessante ou importante os partidos terem ministérios. Claro, tem o status, tudo, mas o poder do orçamento na mão dos ministérios está muito menor. Só que com a imprevisibilidade do futuro das emendas, os partidos podem voltar a olhar para a Câmara para os ministérios ou para a esplanada com outros olhos, facilitando assim as composições e as coligações políticas. Então esse movimento do Flávio Dino também ajuda a negociação ministerial do Lula, que vai acontecer a reforma ministerial agora em fevereiro, no máximo em março, com a nova composição da Câmara dos Deputados. Então isso vai ser muito interessante de ser observado. O papel do Flávio Dino é irretocável. Não há do que reclamar
com relação às emendas. O Lula achou o lugar desse cara. Achou. Ele tava lá no Maranhão, lá no norte do país. Não, traz ele pra cá, vamos colocar no Ministério, mas no Ministério da Justiça também não serviu. Mas no Ministério, porque se tivesse servido, teria colocado câmeras. Obrigado, utilização de uso de câmeras corporais dos policiais. Mas como ministro do STF, irretocável. Até o Lula falou que ia dar comida pra ele. Pode dar um Big Mac pro Flávio Dino, que ele vai gostar, e ele está fazendo um trabalho impecável.